Olá, nono ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre equação do segundo grau. Esse conteúdo está lá na página 128 no módulo 2. Bom, mas o que seria uma equação? Nós já conversamos em alguns momentos sobre o que seria uma equação, o que seria uma expressão, né? Qual é a diferença de uma expressão numérica e qual é a diferença entre as duas, uma expressão numérica e uma equação. A expressão numérica ela não tem uma igualdade, né? Já uma equação, ela apresenta uma igualdade. Bom, nós já estudamos a equação do primeiro grau e agora nós vamos começar a estudar equação do segundo grau. Mas o que significa, então, o grau de uma equação? Nós temos aqui, toda equação é uma igualdade que contém incógnitas, mas o que significa o grau da equação? Por que nós falamos equação do primeiro grau, equação do segundo grau? Então, o que vai determinar o grau da equação é o maior expoente das incógnitas. O que seriam as incógnitas? As letras da minha equação. Vamos para alguns exemplos, então, para nós analisarmos esses graus. Então, vamos lá para o exemplo 1. No exemplo 1, nós temos aqui 3x mais 14 igual a 7. Vamos olhar o grau, o expoente dessa equação. Então, nós temos aqui incógnita x e vamos olhar lá o expoente. O expoente não está aparecendo, né? Mas no caso é 1. Então, o expoente 1, então nós podemos dizer que essa equação é uma equação do primeiro grau. E a minha incógnita, no caso, é essa letra aqui, que é o x. Vamos lá para outro exemplo. Exemplo 2. Nós temos lá x sobre 4 menos 3 igual a 0. Observando o expoente da minha incógnita. Eu tenho uma fração aqui, que é x sobre 4. O meu expoente também, nesse caso, não está aparecendo. Quando não aparece, vocês já sabem que é 1. Ou seja, essa equação é do primeiro grau. Vamos lá para o exemplo 3. Vamos lá para mais um exemplo. X ao quadrado menos x mais 4 igual a 0. Vejam bem, nós temos aqui uma equação e qual é o grau dessa equação? Nós vamos olhar o maior expoente das incógnitas. Então, nós temos aqui x ao quadrado e nós temos x elevado a 1. Qual é o maior grau? No caso, é esse 2, certo? Então, como ele é o expoente maior, nós dizemos, então, que essa equação é uma equação do segundo grau, certo? Até aqui tudo bem? Então, agora nós vamos para a página 128, exercício número 1, e nós vamos resolver, então, algumas atividades. Vamos lá para a letra A. Na letra A, nós temos lá 2x menos 4 igual a 5. Eu quero só saber qual é a incógnita. Qual é a incógnita nesse caso? A incógnita é a letra, então, nesse caso, essa equação tem incógnita x. Vamos lá para a letra B. Olha lá a letra B. Nós temos 2x mais 6y igual a 7x. Percebam, nós temos incógnita x e também nós temos outra incógnita diferente aqui no caso, que é incógnita y. Então, nós temos nesse caso incógnita x e y. Nós temos duas incógnitas. Vamos para mais um exemplo. Agora nós vamos lá para o exercício número 2 da página 128. Os demais exercícios, então, nessa mesma linha, vocês vão pensar e vão resolver. Vamos para o exercício número 2. Exercício número 2, nós temos ali 4x ao quadrado menos 5 ao quadrado igual a 2x ao quadrado menos 12x.
Pergunto a vocês, eu consigo determinar o grau dessa equação? Né? Que grau, que equação que é essa? Bom, primeiro vocês vão me falar, professora, primeiro a professora vai ter que desenvolver esse quadrado aqui. Então, vamos desenvolver esse quadrado. Bom, eu expliquei na aula anterior que nós podemos, eu vou fazer então a dica 1. Então, vou fazer aqui as dicas aqui pra gente resolver. Então, nós temos aqui 4x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Então, primeiro caso, primeiro passo, vamos elevar o primeiro termo ao quadrado. Então, elevar primeiro termo ao quadrado. Então, vamos lá. Então, quem é o primeiro termo? É 4x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado, que multiplica 4x ao quadrado. Então, eu estou elevando ele ao quadrado. Então, aqui 4 vezes 4, 16. E aí, x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Então, meu primeiro termo, então, aqui vai ser 16x à quarta. Segunda dica é, vamos multiplicar 2, que multiplica o primeiro termo, que multiplica o segundo termo. Como assim, professora? Então, vou ver com esse 2 aqui, ele vai multiplicar o 4x ao quadrado e ele vai multiplicar o menos 5. Então, vamos lá. Então, 2 vezes 4, 8x ao quadrado. 8x ao quadrado, que multiplica menos 5, então nós vamos ter aqui menos 40x ao quadrado. Então, aqui, esse é o segundo termo. E agora, a última dica, que é a terceira, é elevar o segundo termo ao quadrado. Mas quem é o segundo termo? O segundo termo é o menos 5, né? Então, nós vamos fazer assim, menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que menos 5, que multiplica menos 5. Menos com menos eu sei que é mais, e 5 vezes 5 é 25. Resolvi, então, essa parte. Então, vai ficar mais 25. Igual a 2x ao quadrado menos 12x. Olhando para essa equação, não tem problema, eu não preciso trazer esses valores para cá, porque eu não vou resolver, né? Eu quero saber simplesmente qual é o grau dessa equação. Eu disse para vocês no começo da nossa aula que para observar o grau de uma equação, eu tenho que olhar qual é o maior expoente. Então, qual é o maior expoente? Concordam comigo que é o 4? Olha só. Aqui é 2, aqui é 2, aqui é 1. Então, essa equação é do quarto. Equação do quarto grau. Tudo bem? Agora nós vamos, então, estudar um pouquinho sobre como essa equação do segundo grau, ela se comporta. Qual é a forma geral de uma equação do segundo grau? De uma equação do segundo grau. Então, vai ser assim, pessoal. Ela vai ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E agora nós vamos, sempre que eu tiver uma equação do segundo grau, nós vamos igualar a zero, em todos os casos. Então, vamos para um exemplo. Como assim? Bom, nós vamos pensar assim, pessoal, no exemplo. Eu tenho aqui, no exemplo 1, 4x ao quadrado menos 3x mais 10 igual a zero. Então, olha aqui, eu tenho
o A que vai acompanhar o x ao quadrado, então esses aqui são chamados de coeficientes, tá? A, B e C são coeficientes, lembrando que esse A tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque se eu multiplicar zero ali por x ao quadrado, esse termo vai sumir. E se ele sumir, não vai ser uma equação do segundo grau, vai se tornar uma equação do primeiro grau. Então, por isso que então A, B e C são coeficientes. Porém, o A tem que ser diferente de zero, tá? Pode ser qualquer número aqui, acompanhando o A, acompanhando o x ao quadrado menos o zero. Então, vamos então descobrir quais são os coeficientes dessa equação aqui. Então, quem está acompanhando o x ao quadrado nesse caso? Todo mundo concorda que é o 4, né? Então, o 4 é o meu coeficiente A, então o meu A vale 4. Quem é o meu coeficiente B? O meu coeficiente B é aquele número que acompanha o meu x. Então, ó, tá em ordem aqui, vocês viram aqui? Então, é o menos 3. Vejam bem, o número vai carregar o sinal, então vai ser menos 3, não pode esquecer, tá? Menos 3. E o meu C é aquele termo independente que não tem incógnita nenhuma acompanhando, é um número sozinho. Então, no caso, é o meu 10. Então, nós temos aqui essa forma e esses são os coeficientes de uma equação do segundo grau. Então, vamos lá. Vamos para o exemplo 2. Vamos dificultar um pouquinho. Nós temos aqui 3x ao quadrado mais 2 mais x elevado ao quadrado menos 5x igual a 12x mais 1. E agora, professora, o que nós vamos fazer? Vamos usar as nossas dicas ali e nós vamos resolver, porque por enquanto nós não conseguimos determinar quem é A, quem é B e quem é C. Por quê? Porque eu tenho alguns cálculos que deverão ser feitos antes disso. Então, vamos lá. 3x ao quadrado mais. Vou usar aqui as minhas dicas, nesse caso agora, eu vou usar esse quadrado aqui, então a dica vai ser 2 mais x elevado ao quadrado. Elevar o primeiro termo ao quadrado, 2 ao quadrado, é quanto? 4, né? Muito bem, então vamos colocar 4 aqui. Mais, estou resolvendo esse daqui, tá, pessoal? Estou resolvendo aqui do ladinho para facilitar. 2 vezes o primeiro termo, quem é o primeiro termo? É o 2, certo? 2 vezes 2 vezes o segundo termo, que é x. Então, vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. Então, vamos colocar o 4x aqui. E aí, o segundo termo na dica 3 ao quadrado. Quem é o segundo termo? X. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. Então, nós resolvemos já essa situação. Professora, eu poderia fazer pela distributiva? A gente já conversa sobre isso, porque lá no ensino médio vocês terão que fazer aqui pelo método mais rápido, né? Então, por isso até que a professora já está ensinando assim. Então, vamos continuar nossa conta. Olha, eu resolvi isso daqui, esse quadrado aqui. Então, menos 5x igual a 12x mais 1. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir A, B e C, que são os coeficientes da minha equação do segundo grau? Eu tenho que pegar tudo que está desse lado da igualdade, no segundo termo, e levar para o primeiro membro. Por quê? Olha ali o jeito da minha equação do segundo grau. É ax ao quadrado mais bx mais 6 igual a 0. Ou seja, eu não posso ter nada lá no segundo membro, então tem que trazer tudo para cá. Então, vamos lá. Já posso ir fazendo os cálculos, olha lá. 3x ao quadrado com mais x ao quadrado. A gente pode colocar que é 4x ao quadrado. Aqui nós podemos fazer mais 4 mais 4x menos 5x, repetir, tá? E aqui eu vou passar esse valor que está aqui no segundo membro para o primeiro membro. Menos 12x menos 1 igual a 0. Agora é só eu resolver. Como que eu vou resolver, então? Vou juntar os termos que são semelhantes, que são parecidos. Então, 4x ao quadrado, tudo bem. Já posso repetir aqui 4x ao quadrado, que não tem mais nada para somar com ele. Aqui, pessoal, eu vou somar essa parte aqui, olha, do x, certo? Eu devo 12x, eu devo 5x.
eu vou dever quanto? 17x, mas eu tenho 4 para pagar, porque eu tenho 4 positivo. Então, aqui eu vou ficar devendo ainda 13x. E aí, vamos para o último aqui. 4 positivo menos 1, 3 positivos. Olha só. Ficou do jeito da minha forma geral da equação. Olha aqui, o primeiro termo ao quadrado, o segundo termo só a incógnita, sem elevar ao quadrado, e o terceiro termo sozinho. Agora, pessoal, eu consigo descobrir os meus coeficientes, né? Então, eu só consigo descobrir os coeficientes depois de fazer todos esses cálculos, todos esses processos, e aí agora eu consigo. Então, qual é o valor que está acompanhando o x ao quadrado? É o meu a e ele vale 4. Qual é o meu valor que acompanha o meu x, que no caso é o b? É o menos 13, lembrando que nós vamos carregar também o sinal. E qual é o termo independente? Termo independente é o valor, é o número que está sozinho, certo? E que é o número 3. Então agora nós vamos lá para a página 130, e nós vamos resolver alguns exercícios com vocês. Página 130, exercício número 3. Página 130, exercício número 3. Então, a professora vai fazer alguns com vocês. Então, nós temos lá, determine os coeficientes das equações do segundo grau. Então, nós vamos fazer o que nós já estávamos fazendo ali agora. Então, nós temos lá a letra A, x ao quadrado mais 5x menos 10 igual a 0. Então, essa equação está prontinha, só nós pensarmos aqui nos nossos coeficientes. Então, o meu A, olha, pessoal, quando não aparece nada, eu tenho 1. Qual, então, o meu coeficiente A é 1, o meu coeficiente B é o valor que acompanha o x, que é 5, e o meu coeficiente C é o valor que está sozinho, sem nenhuma incógnita, no caso, é o menos 10, certo? Vamos lá, vou colocar ali a letra C, tá? Depois da letra B vocês fazem. Letra C, 3x ao quadrado menos 3x igual a 0. Professora, tem um problema. Nós ali não temos o termo independente, que é o C. O que nós fazemos nesse caso? Nós vamos colocar 0, certo? Então aqui, o A vale 3, o B vale menos 3 e o C, como eu não tenho, coloco 0. Importante observar também a ordem, né, pessoal? Então aqui, termo que acompanha x ao quadrado, coeficiente A. Termo que acompanha x, coeficiente B. Olha lá para a letra F. A letra F é 0,5x ao quadrado menos 12 igual a 0. O que eu tenho agora? Quem é o meu coeficiente A? É o valor que está acompanhando o x ao quadrado, ó, 0,5. Quem é o meu coeficiente B? Aí vocês vão observar o seguinte. Tem algum x ali elevado a 1? Não tem, olha, já vem o termo independente, está incompleta essa equação, né? Então, meu B é 0. E o meu C, quem é? Menos 12. Então, eu tenho A, B e C. Ok? Vamos lá para o exercício número 4. Exercício número 4, nós temos ali, letra A, 7x ao quadrado igual a 8x menos 14. Eu vou ter que modificar essa equação, né? Ela não está prontinha para que eu possa tirar os coeficientes, eu preciso melhorar. Lembrem da forma geral? A forma geral é aquela onde eu tenho o primeiro membro e o segundo membro tem que ser igual a 0. Então, eu vou passar todos esses termos para o primeiro membro. Então, o 7x ao quadrado já está lá. Vou passar menos 8x e o 14, que é negativo, vou passar ele para o outro lado positivo. Então, eu vou fazer isso. Agora ficou tranquilo para nós tirarmos, então, os nossos coeficientes. O meu coeficiente A é 7, o meu B é menos 8 e o meu C é mais 14. Ok? Vamos lá para a letra B. Dificultar um pouquinho mais. Nós temos lá na letra B, 8x mais 2x ao quadrado igual 4x que multiplica 3 menos x mais 3. Bom, agora além de nós passarmos esse
esse segundo membro aqui para esse lado da igualdade, nós temos que ainda antes fazer uma distributiva. Então, nós vamos fazer a distributiva primeiro. 8x mais 2x ao quadrado é igual. Vamos lá. 4x que multiplica 3, 4 vezes 3, 12x. 4x que multiplica menos x é menos 4x ao quadrado. Olha, 4 vezes esse 1 que está aqui é 4 e x vezes x, x ao quadrado, mais 3. Está quase pronta a nossa equação. Vamos passar então tudo para o outro lado da igualdade. Então vai ficar assim, 8x mais 2x ao quadrado menos 12x mais 4x ao quadrado menos 3 igual a zero. Opa, deu tudo certo agora, né? Vamos juntar as coisas que são, os termos que são iguais. Ó, vamos começar, a gente começa sempre do maior para o menor. Então vamos lá. Então aqui eu tenho 2x ao quadrado com 4x ao quadrado. Então eu tenho 6x ao quadrado. Vamos para o próximo termo, que é o x. Eu tenho aqui 8, mas eu devo 12. Ó, tenho 8 e devo 12. Vou ficar devendo menos 4x. E aí, o meu 3 negativo, não tem ninguém para somar junto, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. O meu A vai valer 6, o meu B vai valer menos 4 e o meu C vai valer menos 3. Ok? Mas nós estávamos falando sobre as equações que são completas, né? Equações completas e equações incompletas. Como eu diferencio uma da outra? Então, equações do segundo grau que são completas é aquelas que têm o A, o B e o C. Uma equação incompleta, nós temos aqui como exemplo, neste caso da letra C. Olha, está faltando um. Mas o professor, e por exemplo, se falta o A? Bom, se falta o A, ela não vai entrar na equação de segundo grau, porque se falta o A, é o termo que é elevado ao quadrado, é o que define uma equação de segundo grau. Então, para ser uma equação completa, tem que ter os 3 coeficientes, e para ser uma equação incompleta, ou vai faltar o B, ou vai faltar o C, ok? Então, nós vamos para as raízes de uma equação. O que seria isso, então? O que é uma raiz? O que é uma raiz de uma equação? Vou começar falando, por exemplo, 2x igual a 8. Qual seria a raiz dessa equação? O que seria a raiz, então? Que valor que eu posso trocar o x que vai dar certo nessa igualdade? Então, se eu passar o 2 dividindo aqui, o meu x vai ser igual a 4. Ou seja, a raiz dessa equação, a solução dessa equação é 4. X igual a 4, nesse caso. Na equação do segundo grau, é um pouquinho diferente. Nós vamos usar também esse valor, só que existem casos que nós vamos ter duas raízes iguais, duas raízes distintas, ou vai ter casos que nós não vamos ter raízes reais. Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui um exemplo. 2x ao quadrado menos 8x mais 6 igual a zero. Esse exemplo tem no livro de vocês. Nós vamos fazer pelo método, enquanto nós não sabemos ainda a fórmula, nós vamos fazer pelo método da tentativa e erro, tá? Então, nós vamos colocar valores aqui para o x para tentar descobrir as raízes. Então, se eu colocar para x igual a 1, onde tiver a incógnita x, eu vou colocar o meu 1. Então, vai ficar assim, 2 que multiplica 1 ao quadrado menos 8 que multiplica 1 mais 6 é igual a zero. Então, eu estou procurando um número que, fazendo todos esses cálculos, tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. 2 que multiplica 1 ao quadrado é 1, menos 8 vezes 1 é 8, mais 6 igual a zero. 2 vezes 1 é 2, menos 8, mais 6. Isso é igual a zero? Bom, nós fizemos por tentativa e erro, logo nós vamos conhecer a nossa equação do segundo grau. Mas olha, eu tenho 6
e eu tenho 2. Então, eu tenho 8. E eu devo 8. Então, ficou 0. Então, aqui, ó, 0. 0 igual a 0. Então, eu posso dizer que para essa equação aqui, uma das raízes é 1. Olha, eu substituí 1 e deu certo. Vamos para outra. Se eu colocar x igual a 3 na mesma equação, então vai ficar assim. 2 que multiplica 3 ao quadrado, menos 8 vezes 3, mais 6 igual a 0. 2 que multiplica 3 ao quadrado, 9, né? Menos 8 vezes 3, 24. 24 mais 6. Então, 2 vezes 9, 18. Posso já colocar o mais 6 aqui, né? Para ficar juntinho. 18 mais 6, 24. 24 menos 24, nós temos resultado 0. Portanto, para essa equação do segundo grau, nós temos duas raízes diferentes, duas raízes distintas. Quais são? X igual a 1. Então, a solução seria x igual a 1 e x igual a 3. É claro que esse método é o método da tentativa e erro, né? E agora, pessoal, por hoje é isso. Estudem e até a nossa próxima aula. Até mais!